notícia boa. Ferreirinha chegou. Ferreirinha? Ferreirinha, um nome muito importante. Vejo como um ótimo reforço para o São Paulo, porque na lateral esquerda, um jogador de velocidade, de drible, que ajuda a pegar a bola no meio de campo e levar até o ataque, acho que era uma deficiência, uma peça que faltava para o São Paulo já há algum tempo, Ronaldo. E a luta do Casares para trazer esse jogador. Acho que ele já está desde o ano passado convencendo o jogador, passando um plano de trabalho para ele também no São Paulo, porque é assim que você traz o cara. Né? Você traz com dinheiro, com planejamento, e o Casares teve um trabalho dificílimo para tirá-lo do Grêmio. Então, tá de parabéns ao Casares por essa batalha. E agora você que corresponde, Ferreirinha, porque corre mais do que notícia ruim, né? Importante, tem que correr certo, né? Tem que correr certo. Mas agora. olha, eu acho que o Casares teve uma grande ajuda para que essa peça de velocidade na esquerda chegasse, porque mexeu no coração. Você sabe que na apresentação, né, o São Paulo fez um vídeo muito legal e mexeu com o coração e mostrou pro torcedor que quem chega, ó, é tricolor, olha só. Muricy. Ô, saudade de uma festinha de criança. E foi nesse clima que o tricolor apresentou esse garotinho São Paulino aí do vídeo. Essa é a história de um sonho realizado. Tamo junto, torcedor tricolor. História que começou desde quando, hein, pai? Já nasceu São Paulino ele também, né? Aí toda festa ela tinha que ser o tema do São Paulo, né? Não tinha Homem-Aranha, não tinha nada disso. Era futebol e São Paulo. Inclusive, Ferreirinha foi capaz até de fazer uma loucura só pra ver o ídolo Rogério Ceni jogar. Essa é uma história até engraçada. Eu era da base do Grêmio. Eu fui com um amigo meu que também era São Paulino, jogava na base. O empresário dele tinha um camarote no Beira-Rio. E a gente conseguiu ir escondido assim, né, pra não dar prejuízo pra nós, mas não era um jogo que eu não podia perder, que era um dos últimos jogos do Rogério, bicho na camisa de São Paulo, se eu não me engano, 2014. E aí eu tive a oportunidade de... Tô contando agora, né, ninguém sabia, e aí eu fui quietinho e pra mim acho que foi a maior lembrança. O garoto cresceu e aos 26 anos o salão de festas mudou, porque deixou de ser a garagem da casa dele para se tornar um Morumbi pelas próximas 4 temporadas. Revelado pelo Grêmio, Ferreirinha fez 25 gols em 148 jogos no Sul, mas acabou sofrendo com as lesões. Foram 7 num período de 2 anos. A boa notícia é que o atleta conseguiu uma sequência desde julho em Porto Alegre. Ao todo, foram 7 gols e 6 assistências em 2023. Camisa 10 que chegou e já foi treinar pesado. Vamos, puxa forte, vamos, sobe. Vamos. Agora são 4 reforços. Ferreirinha, Eric, Luiz Gustavo e Bobadilha já chegaram, mas ainda faltam peças. Um lateral esquerdo após a saída de Caio Paulista e um reserva para o Caleri, com o fim do empréstimo de Erisson. Na zaga, mesmo com a saída de Beraldo, a diretoria comprou o venezuelano Ferrarese, que está 100% recuperado de uma grave lesão no joelho e vai ser importante ao lado de Arboleda, Diego Costa e Alan Franco. Ainda com Lucas Silvestre, filho de Dorival Júnior no comando provisório, os trabalhos iniciais em campo estão sendo feitos. A primeira parada é no dia 20 contra o Santo André pelo Paulistão. Ronaldo Giovanelli, de bastidores você conhece bem, você já trabalhou com um técnico que você se identificava mais, menos, mas tinha que cumprir a sua função. Isso. Ferreirinha chega, a gente vê que mexe com o Isso é bom coração, demais. né? Isso é muito legal esses arquivos é muito gostoso, né? Quando descobrem assim, é São Paulino de coração, então com certeza gera um desejo dele. Mas será que não era um desejo trabalhar com o Dorival? Porque ele veio nessa expectativa, né? As negociações aconteciam enquanto o São Paulo era comandado pelo Dorival. Acho que a ideia era bem essa mesmo, você matou a charada aí, porque o Dorival também fez parte dessa evolução das negociações para a vinda desse Ferreirinha. Agora, como é gostoso ver isso aí, ó. Você vê que o moleque tá lá, pequenininho, torcendo, camisa do seu time de coração e acaba chegando. Eu tô louco para ver ele em campo, porque com certeza ele vai deixar tudo. E 90 minutos para o jogador, muita gente fala, não é nada, mas pode ser tudo. É o caso desse rapaz que chega no time do coração e vai ter a possibilidade de 90 minutos de entregar. E é o que o torcedor quer ver, entrega. E por isso que eu falei da luta, da batalha do Casares, porque
quando você vê uma imagem como essa, a família toda abraçando o São Paulo, você tem que trazer o cara pro seu time. É muito bonitinho. O olhinho brilha na imagem, né? Isso é muito gostoso. legal. Essa paixão que o torcedor pequenininho tem que ser alimentado, né? Para crescer esse torcedor que vai para o Morumbi, empurra, acompanha o São Paulo. Agora, como é que vai ficar à frente desse São Paulo? Ele vai pela esquerda, é o personagem de velocidade na esquerda, que lá no Grêmio serviu o Soares. Foi. E aí tem o Lucas Moura, que muitas vezes joga mais centralizado. Tem o Calleri, tem o Luciano, que já não tem a explosão, nem não tem mais a velocidade que o Ferreirinha tem. Como que monta esse ataque do Nesse Tricolor? caso, eu optaria por uma tabela com o Lucas, né? O Lucas já é o coração do time do São Paulo. E você tendo uma velocidade, você encaixando no toque com o Lucas, encostando mais no Lucas, você tem a possibilidade de passar pelos zagueiros essa última linha com mais facilidade. E ele pode ter essa facilidade, porque ele gosta de usar a velocidade, finaliza bem também. E o Lucas a mesma coisa. O Lucas, quando vê essa abertura na defesa, ainda mais quando você causa com o toque, você abre a defesa adversária, ele também entra e faz gols. Então, o São Paulo vai ter essa, vamos dizer, entre aspas, né, um meio de campo ofensivo que pode quebrar as linhas, porque tem jogadores rápidos e habilidosos. Boa, e faltou no São Paulo nas últimas temporadas o homem-gol para ajudar o Calleri, né? Nem sempre tem como tocar para o Calleri fazer gol. Tinha alguns atacantes, mas atacantes com poucos números de gols ao longo da carreira. No debate, a gente vai voltar a falar sobre o São Paulo. São Paulo não tem técnico, tem reforço chegando. E esse time de São Paulo tem característica de qual técnico? Quem está disponível no mercado? O imbróglio é muito grande. Mas a gente volta a falar sobre o Tricolor daqui a pouquinho, porque lá na sede da Direito, meu parceiro, desde o início do programa aqui comigo, Ronaldo. Eu queria saber do nosso amiguinho Koala, o nosso Koala, olha lá. Tá Menino titular o lindo, nosso menino Tá Sgarbi. estiloso, vai, para, pô. bebido lindo do papai. E aí chega aquele momento que a gente tira o sorriso do Sgarbi, porque a pergunta continua. Quem será o novo técnico do São Paulo? Olha, o São Paulo está no mercado, está com uma lista enorme. Surgiram novos nomes, mas a pergunta está no ar. Quem será? O São Paulo parecia fazer uma das melhores pré-temporadas dos últimos anos. Manutenção de uma comissão técnica vitoriosa, ajustes pontuais no elenco, até que isso aconteceu. Quero dizer que a escolha para técnico da seleção brasileira masculina é baseada numa Agora deu ruim, né? São Paulo não tem um minuto de paz. Um susto, né? Eu não esperava, né? Dorival tinha tudo para dar certo aqui no São Paulo, né? Eu já imaginava que ele fosse já e queria também. E infelizmente, mas é o melhor para a seleção. Nós, São Paulinos, ficamos felizes e ao mesmo tempo tristes devido a gente perder um grande técnico, mas sabendo que o Brasil também ganhará. Agora é bola pra frente, já que em 10 dias o São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Santo André. Até lá, quem deve pegar esse caminho com destino ao Morumbi para comandar a equipe tricolor? Quem que vem agora? Eu queria que o Muricy voltasse, né? Mas não dá. Eu sou a favor do Crespo, né? Do Hernan Crespo. Luxemburgo, eu acho que daria certo. Luxemburgo não. Você é moleque, você é safado. Você é moleque, você é safado. Gosto do Rogério, cara. Rogério é o Rogério. O Abel Ferreira. Você acha que ele ia pular o muro? Se tivesse dinheiro, né, para pagar para ele pularia sim. Peraí que eu vou ligar pro Casares que o pessoal tá tendo umas ideias diferentes por aqui. Alô, presidente? O gringo que o São Paulo realmente tá de olho é o argentino Luiz Zubeldia. Técnico da LDU, se eu não me engano. Ele era mesmo, Leandro. Foi campeão da Sul-Americana 2023 e tudo. Aliás, eliminando o próprio São Paulo nas quartas. No fim da temporada, deixou a LDU. O técnico de 42 anos também já comandou equipes como Lanús, Barcelona do Equador, Racing, Cerro Porteño e Alavés da Espanha. Chegou a vez de um gringo no time do Morumbi? Os da casa não estão dando, quem sabe um de fora daria, né? Eu tenho opinião que tem que ser técnico brasileiro. André Jardine, Cláudio Caçapa, o português Pedro Martins, são muitas opções no radar. Com
tantos nomes sendo especulados, é preciso definir um perfil. O estilo do novo treinador tem que combinar com o elenco são paulino. Aliás, o técnico precisa ter a cara do São Paulo. Vamos ouvir então a opinião dos ídolos tricolores. Para mim, a principal característica do treinador do São Paulo é o poder de convencimento. Você, no dia a dia, convencer não só com um treininho bonito, com aquele... cheio de estaquinha, cheio de pontinho bonito no campo, um treinador com personalidade vencedora, com histórico vencedor, com um poder de convencimento, com a história e com resultados. Eu acho que esse é o treinador que vai encaixar no São Paulo. Difícil achar um perfil igual ao Dorival, mas eu acho uma opção interessante. Eu acho que o Thiago Carpini poderia ser uma boa opção. É um treinador jovem, muito preparado, se expressa muito bem e tem feito um trabalho muito diferenciado. Eu acho que o principal argumento aí é o perfil, a experiência do treinador, um treinador que tenha um nome, que tenha um respaldo para poder suportar a pressão de dirigir um time como o São Paulo, que tem uma torcida, que tem realmente uma cobrança muito grande. E para isso tem que ser um treinador de nome e com responsabilidade, um peso grande, senão ele não consegue ter êxito numa equipe como o São Paulo. Não precisa ser necessariamente um treinador estrangeiro. Mas, enfim, como a moda no Brasil hoje, existem bastante treinadores com sucesso no futebol brasileiro, também é uma possibilidade que se abre. São muitas as possibilidades. Essa montagem aqui é de quem tá pensando alto até demais. Sonhar, sonha, né? O problema é realizar. E pra você, qual técnico dos sonhos e da realidade deve comandar o São Paulo? Eu tô chocada com as opções, com as possibilidades. Dizem que sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. Alguns sonhos para se concretizar custa bastante. Se a CBF sonhou, por que o São Paulino não pode sonhar? Tá fácil. Tem uma mudança, ele renovou o contrato. Tem uma dificuldade aí agora. Sonho. O Edinaldo sonhou, porque o São Paulino não pode sonhar também. Sonhar pode. Qual o problema disso? Claro. Tem enquete na nossa tela, hein? Olha, qual a melhor opção de técnico para o São Paulo neste momento? Brasileiro ou estrangeiro? Estrangeiro, 59,52%, tem um certo equilíbrio. Brasileiro, 40%. Osgarbi, dia 10 de janeiro. Campeonato Paulista, dia 20, já está começando. Tem ainda esse privilégio para poder escolher se brasileiro ou estrangeiro? E o São Paulo tem uma decisão importantíssima já também contra o Palmeiras, né? Dia 3 de fevereiro já joga contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Que deve acontecer lá no Mineirão. Exatamente. Lívia, eu falei ontem que eu gosto da postura da diretoria de analisar com calma assim, o perfil do treinador, só que eu fico um pouco preocupado com esse cara chegando sem ter uma pré-temporada completa no São Paulo, né? Porque é importante. Principalmente está ali na enquete, a torcida São Paulina, enfim, também os rivais votando bastante estrangeiro. E para mim não tem o nome no Brasil hoje que possa assumir o São Paulo. A gente fala muito de Carpini aqui, eu não vejo outro nome livre no mercado com capacidade hoje de assumir o São Paulo. Vai ser um estrangeiro. E esse estrangeiro, se não for um cara que tenha o conhecimento do futebol brasileiro, ele precisa de um tempo de adaptação aqui. Agora já saiu na mídia sobre o Pesolano, que é o principal nome no momento. São Paulo escutou ele ontem, gostou bastante do que ouviu. É um cara que é muito ofensivo, né? Eu lembro que no Cruzeiro ele atacava com 6 jogadores, teve um ataque muito bom na Série B. Eu também não sei se seria o nome ideal nesse momento de São Paulo. O Zubeldia é um bom treinador. Ele tá livre, o Pesolano? Não, tá no Real Valladolid. Tá na 4ª colocação, se eu não me engano, na Série B da Espanha. Tem uma multa também, só que dos 3 que o São Paulo gostou, realmente, Pedro Martins, Pesolano e o Zubeldia, só o Zubeldia tá livre no mercado, os outros 2 têm contrato. Pois é, e aí, Capelanes, o tempo está passando, acho que o São Paulo tem que ter cautela, mas tem que colocar prioridades nos seus critérios. Tá empregado, não tá? Tem um perfil que combina com o perfil do elenco montado? Conhece o futebol brasileiro ou não? Tem que colocar de 5 prioridades, mirou e acertou 2, essa altura do campeonato é lucro. Eu, Lívia, gosto do ex-técnico da LDU. Está livre no mercado, conhece futebol brasileiro, tem experiência no futebol sul-americano, já trabalhou na Espanha e tem um imbróglio a menos. Não tem um contrato em vigor. Eu só tenho uma dúvida. Qual técnico que te agradaria, Sgarbi? Porque assim, se a gente for pegar o leque, estou fazendo uma pergunta de boa, se a gente for pegar aqui o leque de treinadores colocados à disposição, o
torcedor de São Paulo, não, esse aqui não serve, esse aqui não dá, esse aqui é caro, esse aqui... Então, assim, não dá para chegar numa unanimidade, se a gente for analisar. E pegando pela enquete, por exemplo, não é longe de querer cornetar a enquete, longe disso, mas assim, eu acho que nacionalidade não tem competência, ou competência não tem nacionalidade. Porque o cara, não adianta, se o cara é brasileiro, conhece futebol brasileiro, mas não tem competência para poder trabalhar num grande clube como é o São Paulo, então que traga um treinador de fora. Eu acho o Pesolano um bom treinador. Você está cornetando a produção pela enquete? Não estou cornetando a produção. Não, só para entender. Eu só estou falando que não tem, eu não consigo enxergar assim, mas tem que ser um estrangeiro, tem que ser um brasileiro. Eu acho que a nacionalidade, ela indifere nesse momento. Você tem que trazer um cara competente. Um cara que nesse momento time levou quem lá? São Paulo fazer. Seu time levou quem? Só para entender seu raciocínio, seu cavalo. O que tem a ver? Um cara gringo que trabalhou justamente no São Paulo. É português, o que ele achou? Ele é estrangeiro. Então, eu não estou criticando aqui estrangeiro ou brasileiro. Eu estou falando que se o cara é competente, independentemente da situação, o cara vai pegar esse grupo de São Paulo, que é bom, por mais que tenha se reforçar algumas peças pontuais. Lateral esquerdo, na zaga, que foi embora o Beraldo, aquela história toda, mas São Paulo está trazendo Ferreirinha, entre outros jogadores. O meu ponto de vista é que traga um treinador competente. E quem seria hoje esse técnico competente? Você falou algo importante chegar... aqui, mas você falou algo importante, eu vou me colocar no lugar do Júlio Casares. Eu sou presidente do São Paulo. Aí eu sento aqui, na cadeira. Aí eu vou pegar e vou analisar. Tá, aí responde a enquete. Vou responder. Eu vou responder a enquete. Espera um minuto, segura. O Capelanes voltou a ser careca? O que está acontecendo aqui? Calma. O negócio é o seguinte. Se você for pegar aqui e analisar... Você está me analisando, eu sei. Mas se você for analisar aqui os treinadores... É um carro, a vida é justa, a vida é justa. A vida é justa, essa camisa então, meu irmão do céu. Não, agora falando sério. Se você for analisar o leque, você não consegue traçar um perfil que você falou, Lívia. Qual perfil que você trava nessa situação? Porque você... Não, você não consegue, Ronaldo. Não existe isso. Deixou herdeiro. Não, você não consegue traçar um perfil porque você vai travar justamente nisso. Porque o Zubeldia tem um jeito, o Pesolano tem outro, o Dorival tinha outro. Então você não tem no mercado treinadores à disposição com o mesmo perfil. Essa pergunta não existe uma resposta, tem que ter competência. A pergunta existe e está sendo feita. Você pode falar se brasileiro ou estrangeiro. Agora você pode responder a pergunta que eu te fiz. Você falou sobre um técnico competente. Sim. Hoje, qual seria esse nome competente para colocar no São Paulo? Eu falei ontem aqui, eu falei o Thiago Carpini teria sem dúvida alguma competência, porque, gente, atenção, o Muricy Ramalho nos bastidores faria esse cara crescer muito como treinador. Pesolano seria um bom nome também. Existe um leque interessante. Zubeldia poderia fazer esse time do São Paulo jogar. Existem treinadores, entre aspas, à disposição do mercado para assumirem o São Paulo. Não necessariamente tem que ser um gringo ou um brasileiro. Basta ser competente. Chico Garcia, o São Paulo não pode colocar o nível de exigência. Eu tenho esses 10 itens que para mim são fundamentais nessa altura do campeonato. Pode até traçar 10 itens, mas é o que eu falei. Se acertar em 2, essa altura do campeonato é lucro. Tem o elenco já formado. Qual é a característica desse elenco formado do São Paulo? O técnico se adapta fácil, porque não adianta ele chegar a querer implementar o seu estilo de jogo se for muito diferente do elenco formado pelo São Paulo. Está contratado? Tem multa rescisória? Esqueceram de perguntar isso lá no Santos, né? Então é importante o São Paulo lembrar de perguntar isso. O que você enxerga como nome ideal para o São Paulo nesse momento, que mostra uma cautela, mas sabe que o tempo está passando? Me incomoda um pouco essa necessidade de ser um estrangeiro, né? E nos últimos dias a gente viu Pedro Martins, Zubeldia, o Pesolano, e aí a gente vê como existem poucas opções no mercado de técnicos disponíveis, porque o Carpini eu também acho um bom nome. É óbvio que assim, ele recusou o Santos, inclusive, né? O Carpini teve proposta do Santos e preferiu ficar no Juventude, mas uma coisa é o Santos, com toda a dificuldade que vai ter na temporada na Série B, a outra é o São Paulo na Libertadores. Campeão da Copa do Brasil. Exato, a régua é muito diferente. Mas eu acho que o Carpini, apoiado pelo Muricy Ramalho, poderia fazer um bom trabalho. Só que é um cara empregado, tem multa rescisória, não é alta, mas ele está montando todo um planejamento do Juventude que voltou para a Série A. Então, assim, não sei, brasileiro mesmo, tá difícil. E aí a gente se volta para os gringos. E aí quando você fala em gringos empregados, poxa, quem garante que o Pesolano vai sair do Valladolid? Aí você tem multa, não sei o quê. O Zubeldia me parece o cara mais propício no momento, mas aí eu também não sei se é o ideal. Porque é um cara que conhece o futebol brasileiro, enfrentou algumas equipes, disputou a Sul-Americana, eliminou o próprio São Paulo, foi campeão. Mas assim, chegar num clube brasileiro como o São Paulo, com a responsabilidade que tem, tão jovem como eu não sei, daqui a pouco não dá certo, sabe? A coisa não dá liga, e aí fica aquele questionamento. Do campeonato, qualquer um desses nomes seria uma aposta do São Paulo. Isso. O próprio Carpini. Nada seria diferente de uma grande aposta.
Mas É a todos são. bomba que caiu no São Paulo. Mas todos os treinadores do futebol Sim, brasileiro estou são falando, apostas, todos tirando são- o Tite. Hoje, as possibilidades, todos são uma aposta. O Tite está empregado e aí Mas não faz o quando menor você nem pergunta, sentido. Lívia, acho que é importante isso que você ressaltou aqui no debate. Quando você fala assim, qual seria um treinador ideal? Eu vou pegar um exemplo da temporada passada, quando o Tite ficou desempregado por opção, naquele período pós-Copa do Mundo, e ele chegou ao Flamengo, todo mundo aqui, gostem ou não, aplaudiu o Flamengo, porque é um treinador que ele não é uma aposta, é uma realidade. Sim. Esse é um treinador que chega e resolve a situação. Não vem com resenha morta, não. Não vem falar que não. Que você aqui gosta do Tite querer ele no Corinthians, tomou um chapéu. É isso aí. Então, todos os treinadores são apostas do futebol brasileiro. Com exceção que sempre há uma exceção à regra, um ou outro. Então, independentemente do time, se o Abel Ferreira for embora do Palmeiras, Palmeiras contratar X, vai ser uma aposta também, como o Abel era quando chegou ao clube. Mas eu discordo. Eu não acho que todos são apostas. Eu acho que o São Paulo perdeu o treinador no pior momento possível, tendo uma decisão daqui a um mês, e que hoje no mercado todos são apostas. Isso você pode falar, mas que todos no Brasil são apostas, pra mim está errado, está enganado. Não entendi. Não, o São Eu Paulo... não entendi o que ele falou. É fácil. Como assim que o São Paulo tá na... Calma aí, segura. Então deixa eu falar, deixa eu falar. Roberto, dá uma água pro Edgar, calma. Deixa o Os menino treinadores falar. que o São Paulo está analisando no mercado são todos, viriam todas como aposta para o São Paulo. Isso é um fato. É um fato. São treinadores que não têm experiência, tanta experiência numa Série A do Campeonato Brasileiro. Qual tem? Mas Nenhum. eu Só não que tô entendendo o debate. Eu não estou entendendo o debate. Eu tô dizendo que todos os técnicos são apostas. Deixa ele Olha o explicar, porque eu absurdo também que você ainda falou. não Você falou entendi. todos os treinadores aqui no futebol brasileiro são apostas. Isso, Não mas são. apostas, óbvio que não. Não, então me dá 3 exemplos de treinadores que não são apostas, tirando o Tite que eu citei. Diniz, Renato, é aposta. Não, que estão disponíveis no mercado, Sgar. Não, mas é disponível necessariamente. Ô, Capelanes, mas disponível no mercado necessariamente, a gente não tem ninguém. Não, nem o Carpini. Nem o Carpini está disponível. O Fernando Diniz, quando voltou ao Disponível no Fluminense... mercado não temos. O Fernando Diniz, quando voltou ao Fluminense, porque vale lembrar aqui, o Fernando Diniz foi a primeira passagem dele no Fluminense, foi muito ruim. Foi muito ruim a passagem, a primeira dele no Fernando Diniz. E quando ele volta ao Fluminense, ele não tinha concretizado um grande trabalho até então no futebol brasileiro. Então, quando ele volta da segunda passagem, não passava de uma aposta. Agora se transformou em realidade por causa dos títulos da boa temporada passada que ele fez. Ponto. Ponto. É Lisca doido. Obrigada, legal, porque eu vou te falar, o debate ficou meio confuso ali de entender o que está disponível, o que é aposta ou não. Não tem técnico disponível no mercado, ponto. Os nomes que o São Paulo... Os nomes que o São Paulo vem conversando, todos estão empregados. Ronaldo Giovanelli. Nome aqui na mesa da mamãe. O nome, assim, eu tenho o nome de um treinador que diga sim. Sim? Porque todos estão falando não, bebê. Então, um treinador que diga sim primeiro. Já chega aceitando. E por segundo, assim, né, passando en passant, não tô entendendo esses meninos hoje. Tá meio Hoje eu dei uma esquisito. bugada ali também. Depois me manda tudo e-mail. Manda e-mail É verdade que entenda. o São Paulo vai jogar um amistoso na NASA? Só sonda. Olha o Chico, olha, que maldade no coração, velho. Tá difícil, Osgar. Tá difícil de te... Eu entendo esse desespero também dos caras. Olha você. Tá difícil de defender os gatos. Só que deixa eu tranquilizar o torcedor são paulino. Tem Não, porque existe uma tranquilização. Essa palavra não existe, mas existe dentro do... Bom desgaste. Existe, mas existe. A diretoria de São Paulo está mais tranquila. Porque é um elenco que já se comprometeu, que quando chegar o novo treinador vão ajudar na adaptação. E tem líderes como Rafinha. Não precisa de treinador, é isso? Tem líderes como Rafinha, que seu time não tem um líder como Rafinha. Tem líderes como Luciano, que tá faz tempo. Galera, tem vários líderes no elenco. Você já ouviu falar de Gigante Cássio? Informação, isso. Já ouviu falar de Gigante Cássio? Verdade, me esqueci do Cássio, é o único que tem também. Eu tô aqui pra te lembrar. Sgarbi, sinto lhe informar, mas eu acho que você não tranquilizou o torcedor. Não, existe uma... Porque o filho do Dorival não é técnico. O Rafinha é um líder, mas não é técnico. O Caleri pode ser uma referência em campo, mas não habla como... Mas não é técnico. Também não é técnico. E você também não me deu o nome de um técnico. O Muricy Ramalho? Também não é técnico. Não é técnico? E já disse que também não vai ser técnico. Então o nome, vou dar um nome aqui. Eu não pipoco, não. O Júlio Casares estava com uma roupa de técnico no domingo, mas ele também não é técnico, bebê. Ele também não é técnico. Então tem muita coisa que a gente precisa ajudar esse menino. Eu vou dar um nome aqui. Esse último que está parando, esse Pedro Martins aí. Quem? É um nome bom. Pedro Martins. É um nome bom pro São Paulo. Quem é o cantor? O outro nome. Vou dar mais um. O Pessolano. Peixolano. Pessolano. Ele está empregado. Sim, mas com Cascar, né?
O Dorival estava empregado, foi para a seleção. Então não tem que ter nada. Diferente, né? Bom, você tem noção, Chico Garcia, da dificuldade que o São Paulo encontra nesse momento? E o Luxemburgo ainda, ninguém falou do Luxemburgo. Disponíveis, não temos. Solto no mercado, sem ter que colocar uma grana. Caiu aqui atrás, aqui, ó. Tá, Luxa? Tá por aqui, por perto? Pronto. Ai, Vou dar o nome. Luxemburgo pro São Paulo. Pronto. Vamos começar, porque o sonho dele sempre foi treinar o São Paulo. E o São Paulo nunca o chamou. Ele deve estar agora lá pescando, falando, olha o São Paulo. Vem pro São Paulo, Luxa. Isso é verdade, o Luxa nunca comandou o São Paulo. Mas, Gabi, você acha mesmo que esse São Paulo tá entrosado ao ponto de começar uma temporada? Porque depois da Copa do Brasil, eles relaxaram. Natural relaxar por conta do título, mas ainda tinha pelo menos 13 rodadas do Brasileiro. E aí nós vimos que a vida não está tão tranquila assim. Fora de casa, não conseguiu uma vitória. Não conseguiu uma vitória. Se não me engano, contra o Bahia teve uma vitória. Isso, na reta final, do apagar das luzes. Mas assim, a temporada fora de casa foi bizarra. Eu acho que não tem motivo para tanta tranquilidade, não. Nossa, a Lívia tá cutucando, Não, é um fato que precisa de um Eu treinador. sou amiga, eu trago pra realidade. Sabe aquela amiga sincera? Claro, é um fato que precisa de um novo treinador. O Dorival era esse cara que, comandou o São Paulo com maestria, não à toa tá na seleção brasileira. Mas eu acho que existe essa questão no São Paulo de estar mais tranquilo, porque tem um elenco fechado e eles já se comprometeram a ajudar na adaptação desse novo cara. Só que tem que correr, Você porque já acredita tem nisso que decisão. você tá falando? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu estou alinhado com o Sgarbi, Ronaldo. Eu estou alinhado com o Sgarbi e vou falar o porquê. Eu acho que é o seguinte, você perder um treinador, é claro que ele é frustrante. Mas antes você perder o treinador em um início de temporada, passando por uma pré-temporada, do que em meio do ano, como vocês cansaram de fazer nos últimos 3 anos, por exemplo. O Santos, 8 treinadores na gestão do Rueda. Então o São Paulo, ele tem ainda, eu não vou falar tranquilidade, porque o campeonato, como a Lívia falou, começa em 10 dias. Só que o São Paulo, se você for analisar, a base está feita. O São Paulo tem uma base. Tem um Alguns trabalho. jogadores chegaram, ainda vai precisar contratar, mas tem um staff competente, tem uma diretoria que, querendo ou não, com alguns erros, oscilações, vem realizando um bom trabalho. O meu ponto de vista tá difícil achar treinador no mercado? O São Paulo tem uma solução. Não tenho procuração, não sou advogado, nem empresário, nem assessor dele. Mas paga a multa rescisória do Carpini e traz esse cara que, com o embasamento do staff do São Paulo, ele realiza um bom trabalho. Com toda a confusão que a CBF fez e faz no futebol brasileiro e fez no São Paulo ao tirar seu técnico, menos pior, que a temporada não começou. Claro. É o único alento para o torcedor do São Paulo se agarrar. Mas o Sgarbi falou um negócio interessante. O São Paulo é um grupo campeão, é um grupo de jogadores que se conhecem, chegaram poucos reforços. Claro. Então, assim, eu entendo o que ele quis dizer. Que quando chega um treinador, por exemplo, estrangeiro, esse grupo, essas lideranças, eles já estão fechados, eles já têm um trabalho consolidado. É claro que eles vão ter que facilitar para o cara que está chegando. Isso aconteceu no Palmeiras do Abel. Tem que querer receber. Exato. Então o cara tem que chegar bem também, né? O Abel, por exemplo, foi muito inteligente na chegada porque ele deixou o Andrei Lopes fazer a transição e aos pouquinhos ele foi implementando o seu jeito. E aí a coisa aconteceu porque o Palmeiras já vinha numa toada bacana. Isso tem que acontecer no São Paulo também, independentemente de quem vem. Eu tô ouvindo o Chico e tô olhando pro Sgarbi. Ele tá longe, ele tá pensativo. Ele tá querendo ser firme na sua confiança. Eu te entendo, Sgarbi. Vou conversar com eles daqui a um mês, a gente vai ver. Voltou soberbia. Só lembrando, em 10 dias começa o Paulista, em um mês contra o Palmeiras. Temos uma final que provavelmente será em Minas Gerais. Aí eu acho que a paz vai acabar. Mas vamos aguardar. Tudo é tempo. Tempo. Reloginho Carnaval, na tela. lapada, né? Pro Sgarbi tomar uma água e relaxar, ficar mais tranquilo. Manda ver, Ronaldo, no seu recado.